cozinha, hashtag Partiu Cozinha. Hoje a missão é do chefe Davi Xavier. É fazer uma receita que eu tenho certeza é maravilhosa pra gente. Bom dia mais uma vez, chefe. Bom dia, Bruna. Bom dia. Olha só, esse é o pastel, Bruna, que a gente vai fazer. Por que o nome massa podre? É o aspecto dela, que ela é um pouco quebradiça, aquela massa que vai ficando um pouco quebradiça. A gente também pode usar ela para fazer os empadões e alguns salgados, que inclusive eu vou ensinar aqui a modelagem também. Tá certo. Olha só, aqui a gente começa com a farinha de trigo. Eu vou colocando logo os secos, né? Lembrando que tudo que eu colocar eu deixo um pouquinho, porque assim, eu passo uma receita de farinha de trigo, de margarina, mas aí eu não sei a marca que a pessoa vai comprar e a umidade, tudo isso varia muito de marca para marca. Então, pode ser que não saia exata. Se a massa ficar um pouco mole, o que é que a pessoa faz? Coloca mais um pouquinho de farinha de trigo. A gente nunca coloca tudo de uma vez, tá? Tô colocando aqui o sal, o fermento em pó. Vou dar essa misturada. E vou começar agora a agregar os líquidos, né? Aqui eu tenho as gemas de ovos. E aqui agora eu vou colocar a margarina que eu coloquei na receita. Aqui tem aproximadamente 250 a 300 gramas de margarina. E vou começar, ó, a mexer. Eu coloquei na receita um total de 50 gramas de queijo parmesão ralado. O que é que eu vou fazer? Vou colocar a metade na massa agora e a outra metade eu uso para polvilhar ele no final, na hora de ir pro forno. É um pastel de forno esse aqui, tá, Bruno? Eu vou misturar e amassar essa massa bem aqui e solvar ela, né? Quando ela estiver solvada, eu vou deixar ela por 10 minutos descansando. Como é que ela vai ficar? Vou mostrar o ponto que essa massa vai ficar depois de 10 minutos. Olha só. O importante quando for fazer essa receita em casa, volto a dizer, é observar o ponto. Tá vendo? É um ponto que eu vou modelar. Posso fazer algumas dobras, ó, e ela não vai romper, não vai quebrar. O segredo para fazer o pastelzinho vai ser agora na modelagem. Eu vou usar 2 plásticozinhos, ó. Posso usar esse aqui e eu dobro, eu vou explicar como é que eu vou fazer. Coloco a massa aqui no centro. Faço isso nela, ó. E vou passar o rolo. Isso vai garantir com que a aparência do meu pastel ele fique com um acabamento bem lisinho e também fique uniforme, né? A grossura do pastel. Como eu vou cortar o pastel, eu escolho o tamanho que eu quero. Posso usar muita coisa que eu posso utilizar. Se eu quiser desse tamanho, eu posso cortar com ele aqui. Vamos lá, vou escolher alguma coisa. Olha só como é fácil. Já escolhi. Vou colocar aqui, ó. E vou imprensar. Já escolhi o tamanho do meu pastelzinho. Agora eu vou fechar ele. Escolhi um recheio aqui, Bruno, ó. Esse recheio eu usei frango, um frango desfiado que eu cozinhei previamente com alho e cebola, como todo mundo sabe fazer. Cozinhei e passei no liquidificador, certo? Vou acrescentar um pouco de requeijão para dar um sabor bem legal. Vou acrescentar creme de leite e um pouquinho de salsa, coentro, aí vai do gosto de cada pessoa, certo? E vou misturar aqui, ó. Uma vez o meu recheio estando pronto, vou pegar uma colherzinha e ensinar a fechar esse pastel. Olha só, ficou um recheio bem cremoso, bem legal. Olha como eu vou fechar agora. Peguei um pouco desse recheio. Não dá para colocar muito recheio que não dê para fechar o pastel. A gente tem que se atentar a essa quantidade, tá? O que é que eu posso fazer? Eu quero fazer de queijo. Pode fazer de queijo. Carne seca também. Aí o sabor vai de cada um. Olha só como eu tô fazendo. Com o próprio plástico. Deixa eu tirar aqui da frente. Com o próprio plástico eu vou dobrar aqui, ó. E vou fechando a frente desse pastel com a pontinha dos dedos.
Olha só, tá pronto um dos meus pastéis. Certinho. Chefe, fiquei com uma dúvida no meio do processo. Você falou que para sovar a massa leva mais ou menos uns 10 minutos, não é isso? Não, Bruno, o que é que eu quis dizer? Eu vou solvar a massa, quando ela tá nesse ponto aqui, sim, eu deixo ela descansar por 10 minutos. 10 esse minutos. descanso para qualquer tipo de massa é importante, sabe, Tá Bruno? certo, entendi. E é só com as mãos mesmo, né, chefe? Misturando aqueles primeiros ingredientes. Isso, misturando. Tá certo. Aqui, o que é que eu vou fazer o próximo passo? Eu vou fazer outros também, mas o que é que eu vou fazer? Ó, um pincelzinho, coloco uma gema. Isso aqui vai dar aquele dourado, certo? E aqui eu vou dar o acabamento. Vai dar um cheiro muito legal na hora que for pro forno. Isso é queijo ralado. Tô colocando aqui. Queria te ensinar também outros modelos. Aqui eu posso fazer um empadão, certo? Eu posso colocar no fundo de uma travessa, rechear, colocar a tampa em cima também. Tem aquele salgadinho, Bruno, que a gente encontra caríssimo por aí nas padarias. É com essa mesma massa aqui, ó. Ah, tá Olha certo. Só, eles chamam catupiry. Isso aqui a gente faz isso. É uma massa, então, que vai servir de base para outras receitas, né, chefe? Isso mesmo. Tá se eu quiser fazer uma receita de docinho, olha só, faço um bolinho na mão. Pode ser assim também. Sim. Faço um furinho no meio, coloco uma goiabada ou alguma coisa que eu quiser aqui. Também coloco para assar. Muito bom. Vai sair o docinho. O que é que eu vou fazer? Vou fazendo outros pastéis, coloco no forno 20 graus. Aliás, 180 graus, uns 20 minutinhos. Daqui a pouco eu volto com essa receita pronta, tá bom, Bruno? Combinado. Tá certo, chefe. Até daqui a pouquinho. Adorei a receita. Sabe quem gostou também? O vaqueiro. Menino, tá lambendo. Não, tá massa. Estamos de volta com o Mulher Demais. O chefe Davi Xavier tá aqui com a gente. Pra você que perdeu a nossa receita, se liga que ele vai recapitular um pouquinho pra gente. Primeiro que foi um pastelzinho, né, chefe? Isso, um pastelzinho, Bruno. O que é que acontece? O nome da massa? Massa podre. Por quê? Porque ela é um pouco quebradiça, né? A gente consegue fazer outras receitas também com essa massa. Empadão, a gente pode fazer também um salgadinho que eu mostrei aqui, que a gente deu a forma nele, ele chama catupiry nas padarias, né? Sim, verdade. Então é bastante coisa que a gente consegue fazer com essa massa. Eu comecei misturando os secos, coloquei a farinha de trigo, o fermento, o sal e misturei. Depois eu acrescentei a manteiga e também acrescentei os ovos. Acabei de misturar, dei o ponto na massa e deixei ela descansar durante 10 minutos. 10 minutinhos, certo. Aí depois disso, você vai abrir essa massa, né, chefe? Nós vamos abrir essa massa com auxílio de um rolo. Se você não tem um rolo em casa, não se preocupe, dá para fazer com uma garrafa lisa também. Tranquilo, né? tá. E a gente, usando um plástico, como eu mostrei, fica bem mais fácil. Se você perdeu a receita, pode ir lá no YouTube, né, da TV Correio e acompanhar os detalhes da receita. Então, levei ao forno, né, antes de Bruna continuou o programa e ficou no forno durante mais ou menos 15 a 20 minutos numa temperatura de 180 graus. Certo. E agora eu retirei do forno. E aqui é o acabamento final. Essa bombinha você não precisou nem untar nem nada, chefe? Como a receita ela já tem um nível de gordura elevado, Bruno, nem precisa. Ele já se desgruda, ó, facinho. Tranquilamente, depois. Verdade. Ó, aqui eu fiz só 4, mas lembrando que sobrou bastante massa e recheio. A gente consegue fazer até 15 porções desse pastelzinho com aquela quantidade que eu passei. Certo? Se você perdeu, reforço aqui o que o chefe Davi falou. Lá no nosso canal no YouTube, todas as receitas, inclusive, aqui do Mulher Demais, você confere por lá. Todos os ingredientes, o passo a passo bem certinho, youtube.com/TV Correio Oficial. Dá também para fazer com vários recheios, né, chefe? Um pastel aí bem versátil. Isso. Não quero fazer de frango, aí você faz de carne de sol, você faz de queijo, usa um pouco de orégano, pode colocar banana com canela, queijo, a receita que você quiser vai dar certo com essa massa. Certinho. Uma dúvida que eu tenho certeza de que vai aparecer. Pode fazer em fritadeira elétrica? Ao invés do forno? Também dá pra fazer. Eu não fiz o teste com o tempo, mas a pessoa em casa olhando para ver o teste, né? Então vai dar certo também. É uma massa bem versátil e dá para usar ela em bastante coisa, Bruno. Tudo certo. Vamos deixar aqui o seu Instagram, chefe, para o pessoal entrar em contato? Vamos lá, Davi Xavier 10. Lembrando que o Davi tem um demudo no final, D-A-V-I-D. Xavier com X 10. Quem quiser acompanhar lá, também vou estar colocando a minha receita e o modo de preparo de tudo que a gente preparou hoje aqui. Tudo certo. Vou deixar aqui vocês com essa imagem. Posso abrir um, chefe? À vontade, só para o pessoal de casa ver, ó. E dar vontade de fazer por lá também, ó. Uma maravilha.
família. Você fica agora com o Fala Brasil. E não esqueça, quem é do bem se reconhece. Amanhã tem apresentador da TV Correio aqui na nossa cozinha. Quero só ver como é que isso vai acontecer. Vai dar certo, chefe? Você acha? Dá certo. Vai dar certo, vai dar certo. Um beijo, gente. Até amanhã. Tchau, Você fica tchau. agora com o Fala Brasil. Até mais. Muito bom!